Bom dia, pessoal. Hoje o balanço do dia de ontem está sendo feito hoje. O dia ontem acabou tarde, nós tivemos um dia bastante agitado, principalmente com a sessão que aprovou a MP da Liberdade Econômica, chamada MP da Liberdade Econômica. Vou comentar um pouco sobre isso. Também falei em plenário, saudei, claro, a conquista do ensino público do Rio Grande do Norte, através principalmente do IFRN, com as medalhas que conquistou na Olimpíada de História, realizada em Campinas, com a liderança absoluta do nosso IFRN, saudada em plenário ontem. Fiz também um pronunciamento rápido em aparte ao discurso do senador Paulo Rocha e do senador Fabiano Contarato sobre a questão ambiental no Brasil, a demonização das ONGs, a questão das queimadas, mas genericamente a questão de por que é importante um licenciamento racional, claro que não exagerado, não aquele licenciamento que impede o desenvolvimento, mas o licenciamento e a ocupação, a regulação racional dos nossos recursos naturais, né? Muito mais importante do que estar tomando conta dos costumes das pessoas físicas, dos hábitos, das preferências sexuais, dos comportamentos sociais. Muito mais importante do que isso, porque é onde o ser humano é mais cruel, mais nocivo, é justamente quando ele trata dos recursos naturais, onde ele é mais primitivo, onde ele mais quer ganhar da concorrência, e obviamente a concorrência é sempre legítima, mas ela tem que ter limites, né? E normalmente o uso dos recursos naturais é um fator crítico na concorrência, na busca, né, de riquezas. E claro, tem que haver um equilíbrio entre essas coisas, e esse tipo de embate é natural normalmente quando começam governos novos. Também conversamos então sobre a MP da Liberdade Econômica. Tem algumas reservas em relação a essa MP. Infelizmente, esse assunto acabou sendo tratado por uma medida provisória. Não era bem o instrumento adequado, porque ela acabou encerrando aí vários aspectos de questões trabalhistas, mas essas questões até foram bem debatidas. Ontem a questão do trabalho dominical em igualdade de condições impostas pelo empregador, né? Porque aquela questão de escolher entre compensar num dia da semana e ganhar dobrado, trabalhar o domingo, é muito relativa, né? Obviamente o empregador faz a pressão e consegue o que ele quiser, porque a ameaça final dele é demitir o empregado, a má vontade do empregado em eventualmente aceitar a troca por outro dia comum, né, de folga. Então isso estava mal conduzido e por isso caiu. Mas havia outros artigos que talvez merecessem um pouco mais de debate, principalmente alguns que atingem o próprio segmento econômico, o próprio comércio, indústria brasileiros, setores nacionais, indústria nacional. Ao artigo 4º, por exemplo, da SMP, que impede ao Estado brasileiro, procura impedir, obviamente será contestado isso, em emitir regulamentos, por exemplo, para proteger a indústria nacional de concorrentes estrangeiros que façam dumping ou que façam atividades, conduzam atividades não condizentes com a competição livre, né? Ou que tenham realmente vantagens competitivas iniciais em relação ao Brasil. Então, por exemplo, a questão do nosso sal, né, no Rio Grande do Norte pode ser atingida por esse artigo, impedindo o governo brasileiro de tomar medidas contra a importação de sal estrangeiro. Não me refiro apenas ao chileno, mas é apenas um exemplo, né? Há outros exemplos, por exemplo, como estaleiros nacionais, indústria nacional em geral. Há uma questão em relação à propaganda, né? Nós temos várias legislações aí proibindo ou dificultando, amenizando a propaganda, por exemplo, de cigarros e outros produtos assim, ou produtos destinados a adultos, né? Bebida alcoólica e tal, e que esse artigo 4º, em um dos seus incisos, também acaba impedindo. Isso foi passando despercebidamente por conta da pressa com que isso foi aprovado. Propaganda que visa, por exemplo, a criança, o incauto do público infantil, né?
também fica impedido de regular. Então uma série de coisas que passaram ali despercebidas vão ser vistas depois, mais tarde, mais adiante, porque em meio de notícias boas, digamos assim, para os pequenos negócios, acabaram passando coisas outras que podem ser deletérias à própria indústria nacional. Mas vamos ver com o andamento da vida útil da medida provisória tornada lei. Hoje nós vamos ter aqui alguns debates importantes, vamos ter aí o lançamento do Programa de Revitalização de Áreas Terrestres a Petróleo, Ministério de Minas e Energia. Estou participando desse programa já há 4 ou 5 anos, acompanhando as medidas que os governos estão passando a respeito disso. O lançamento da Frente Parlamentar Mista do Semiárido, eu sou o relator do projeto que estabelece diretrizes para o desenvolvimento sustentável do semiárido. Teremos também comissão de infraestrutura, onde vai haver uma audiência pública sobre o modelo comercial do setor elétrico, vou estar participando lá também. Na CCT, Comissão de Ciência e Tecnologia, também uma reunião ordinária que eu participo com alguns requerimentos. Teremos também uma audiência pública sobre licenciamento ambiental, requerimento do senador Jacques Wagner, nosso colega de bancada, com a presença do ministro do STJ, Herman Benjamin, sobre licenciamento ambiental, e outra também sobre o Programa de Regularização Ambiental, o PRA, e o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Também aí no plenário do Senado, uma sessão de debates temáticos. Também vou participar do lançamento da campanha Não Mexe no Meu Banco do Brasil. Exatamente, estão aí querendo privatizar o Banco do Brasil, enfim, a Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil me convidou, eu estarei presente lá às 11 horas para essa sessão solene, alusiva a essa campanha, Não Mexe no Meu Banco do Brasil. E vou receber alguns vereadores de Parnamirim, falar do seguro defeso, que atinge os pescadores, falar sobre transporte escolar, também a presidente nacional dos defensores públicos federais, e vem aí conversar também, fazer uma visita de cortesia, se apresentar, é uma nova gestão ali que vem se apresentar. Esse a previsão do dia de hoje, um dia também bastante intenso, e eu pretendo também ir ao plenário e fazer um discurso sobre a Petrobras, sobre a morte de Getúlio Vargas, o aniversário de 65 anos de Getúlio, da morte de Getúlio, e aproveitar o mote e falar um pouco sobre a questão da Petrobras. É isso aí. Bom dia a todos, um abraço.